Olá, eu sou Bianca Zimmermann, cirurgia dentista, especialista mestre e doutora em odontopediatria, educadora parental e professora do curso de odontologia e do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. E hoje apresentarei o programa Saúde em Foco sobre a temática Educação Parental em Disciplina Positiva. E como convidada de hoje temos ninguém menos que a queridíssima e competentíssima Beth Rodrigues. Beth, seja muito bem-vinda ao programa de hoje. Eu que agradeço, Bianca, o convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Beth, eu vou apresentar para os nossos convidados um pouquinho do teu currículo, que é vasto, né? Então, a Beth ela é graduada e licenciada em Letras, Português e Inglês, e mestre em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo, trainer em Disciplina Positiva para pais e professores, reconhecida pela Positive Discipline Association, da qual é membro, coach pelo Integrated Coaching Institute, especializada em atendimento de pais, psicólogos e educadores, diplomada em Neurolinguística pela International Neurolinguistic Programming Trainers Association e co-tradutora dos livros Disciplina Positiva em Sala de Aula, Disciplina Positiva para Crianças de 0 a 3 anos, Disciplina Positiva para Adolescentes, sem falar em outros títulos, e ainda tem os baralhos, né, Beth? Que currículo imenso! Que prazer te ter aqui, que honra contar contigo no nosso programa de hoje. Eu que agradeço. Queria começar te pedindo para te contar um pouquinho da tua trajetória no que tange à disciplina positiva. Eu conheci a disciplina positiva em 2008. Na época, eu já era professora, né? Hoje eu sou professora, gente, há 38 anos, olha só. E já tinha atuado em escolas, escolas particulares, escolas de línguas, já era professora na PUC aqui de São Paulo, que, aliás, sou até hoje, desde 2006. E em 2008 eu fui convidada a ir para os Estados Unidos fazer um curso para o qual eu estava me preparando para assumir a coordenação pedagógica de uma ONG internacional que estava vindo para o Brasil. E a base teórica desse estudo, né, fiquei lá 3 meses, uma equipe, né, nós estávamos nos preparando, fazendo estágio em escolas públicas americanas lá em Los Angeles, e a base teórica era a disciplina positiva. Tinha outros assuntos também, mas muito importante a disciplina positiva. Na época, minha filha, que hoje já é uma mulher feita, na época era uma pré-adolescente. Os meus 3 enteados, que quando eu casei com o pai da Gabi, tinham 1, 2, 3 anos, nessa época eles eram adolescentes. Hoje já são adultos, já sou até vodrasta, sabe, Bia? E então eu me encantei com essa abordagem, porque eu percebi que eu podia usá-la tanto na minha vida pessoal, né, familiar, como mãe, como madrasta, nos meus relacionamentos familiares, e também na minha vida profissional. Eu já tinha atuado como coordenadora, como diretora de escola há 14 anos, já fazia trabalho com formação de professores, e naquele ano mesmo, de 2008, quando retornamos dos Estados Unidos, né, depois de ter ficado lá janeiro, fevereiro e março, logo começamos a atuar em ONGs e também em escolas públicas, com formação de professores e palestras para pais. Então, desde então, eu estudo essa abordagem que mudou a minha vida. Uma das definições que eu gosto de dizer da disciplina positiva é que é uma mudança de paradigma. Perfeito. E aí você deve ter já conseguido nesse primeiro momento perceber o impacto, né? E Sim, nesse momento inicial em comunidades vulneráveis, né? Deve ter sido realmente muito bonito. exatamente. E isso que me encantou, sabe? A possibilidade de aplicar em contextos tão diferentes. Eu tinha alunos, né, que faziam cursos e workshops comigo, e sempre tenho, das classes mais altas, né? Então, são, enfim, diretores de escola, são advogados, todas as profissões, pais, mães, profissionais da educação, profissionais da saúde, porque hoje, como trainer, eu dou cursos de certificação também. Então, eu tenho esse público e tenho também, vira e mexe, eu estou fazendo trabalho social e atuando em comunidades ou para ONGs, para escolas públicas, e isso é muito gratificante saber que as ferramentas práticas da disciplina positiva podem ajudar tantas pessoas, sabe? Que Então, bacana, realmente Beth. foi apaixonante. Desde então, eu comecei, né, me ofereci para fazer parte do processo, eu fiz o processo seletivo para ser uma das tradutoras da série de livros de disciplina positiva, depois fui me tornando trainer, e hoje trabalho, então,
todos os dias com essa abordagem, com diferentes públicos em diferentes lugares, atualmente no formato online, principalmente, né? Beth, e conta para os nossos telespectadores que não conhecem a disciplina positiva, o que é a disciplina positiva e quais os fundamentos dela? Essa é uma excelente pergunta, e eu acho que eu quero começar também dizendo o que ela é e o que ela não é. Olha, é uma abordagem socioemocional para nós, adultos, pais, mães, educadores, profissionais da saúde, profissionais da educação, que queremos desenvolver nos nossos filhos, alunos, pacientes, habilidades de vida. Então, é uma abordagem não punitiva e não permissiva. É muito importante que isso fique claro, porque ela é gentil e firme ao mesmo tempo. Por isso, ela é respeitosa. Nós estamos falando de um respeito mútuo, não é só aquele respeito que o adulto, né, exige que a criança respeite, não. É uma abordagem que respeita todos os envolvidos na situação. É também uma abordagem que tem o foco na conexão entre adultos e crianças e adolescentes, porque ela acredita que as pessoas, que o grande objetivo, o objetivo primário de todas as pessoas é se sentir importante e pertencente, isso que é conexão. E o primeiro livro de disciplina positiva, a primeira vez que essa expressão foi utilizada, né, como disciplina positiva, foi quando a doutora Jane Nelson escreveu o livro Positive Discipline em inglês do comecinho dos anos 80. Só para vocês terem uma ideia como isso cresceu, nós temos hoje mais de 20 títulos em inglês, né, 8 títulos em português, e estamos já em 77 países com essa abordagem, temos trainers e pessoas certificadas em 77 países, e os livros já foram traduzidos para mais de 50 línguas. E é uma abordagem que foi hoje, então, depois da doutora Jane Nelson ter feito um sucesso, né, com esse best-seller, o tal do Disciplina Positiva, junto com muitos outros autores, como eu disse, ela escreveu outros livros. E todos têm a base teórica em Alfred Adler e em Rudolf Dreikurs. Então, é a psicologia adleriana a base desse trabalho. Eu já mencionei, assim como base, né, como critérios, fundamentos da disciplina positiva, a questão do respeito mútuo, gentileza e firmeza ao mesmo tempo, da conexão. Ela também é eficaz em longo prazo, porque, como eu disse, o foco é desenvolver habilidades socioemocionais. Então, a gente está falando, por exemplo, de desenvolver autonomia, responsabilidade, habilidade de resolução de problemas, cooperação, entre outras. Então, e o que eu acho que também encanta pais e mães, e também educadores, profissionais que estudam essa abordagem, é o fato dela trazer ferramentas práticas, sabe? Para a gente lidar com os comportamentos desafiadores, tanto das crianças quanto dos adolescentes. Porque nós estudamos as crenças por trás dos comportamentos deles, o porquê eles fazem o que fazem. Então, todo esse estudo dessa abordagem e essa aplicação prática dela é que a torna tão eficaz e a gente consegue relacionamentos mais harmoniosos, empáticos e respeitosos com essa abordagem. Perfeito, que é o que a gente quer, né, Beth? É o que a gente quer. A gente quer leveza nos relacionamentos. A gente não quer luta de poder e ficar naquela... Porque os extremos é que são perigosos, né? Esse extremo do autoritarismo, em que tem que fazer porque eu estou mandando, aí a criança não tem liberdade nenhuma, muitas vezes falta até gentileza, ou o outro extremo, de adultos que deixam as crianças fazerem o que quiserem, então aí falta ordem, tem muita liberdade, liberdade em excesso, mas falta ordem, falta firmeza, falta responsabilidade, e a disciplina positiva, ela traz isso, ela traz ordem com liberdade ao mesmo tempo, traz firmeza com gentileza ao mesmo tempo, por isso que ela é tão eficaz, né? Porque a gente consegue esse equilíbrio. Beth, agora a gente tem duas perguntas para ti de discentes aqui da Universidade Franciscana. Então vamos rodar as perguntas. Oi, Beth. Meu nome é André Stankiewicz. Eu sou dentista, odontopediatra e ortopedista funcional dos maxilares, também especialista em aleitamento materno e doula. Tenho 2 filhos, a Luísa e o Pedro, que estão com 11 e 9 anos de idade. Eu sou aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana e gostaria de perguntar quem a disciplina positiva pode ajudar. Pais, profissionais de saúde que trabalham com crianças, professores, e como isso acontece?
Excelente pergunta. Olha só, ela realmente é uma abordagem, gente, que pode ajudar todo mundo. São os pais e mães em relação aos seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes. São os profissionais da saúde em relação aos seus pacientes, tanto as crianças e adolescentes diretamente, quanto aqueles profissionais que orientam pais e mães, né? Então, existem os psicólogos, os TOs, enfim, vários profissionais. O pessoal da educação, então, todos os profissionais de educação, e isso também, eu estou falando de professores, assistentes, coordenadores, gestores, porque como a disciplina positiva, ela tem o foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, nós estamos falando, veja só, imagine uma sociedade em que todos estão focando em desenvolver colaboração, respeito, responsabilidade, habilidade de resolução de problemas, enfim, toda aquela série de habilidades intrapessoais ou emocionais, né? Então, também autorregulação, autoconhecimento, autodisciplina, autoestima, autonomia, quer dizer, são muitas as habilidades pessoais, emocionais e também as sociais. A empatia, a habilidades de comunicação respeitosas. Então, o que nós temos quando as pessoas conhecem e aplicam a disciplina positiva nos seus relacionamentos, nos seus contextos, pessoais e profissionais? Nós temos respeito, empatia, nós temos encorajamento, que é um dos princípios da disciplina positiva também. E aí, logicamente, os conflitos diminuem, porque as pessoas aprendem a lidar com os conflitos, aprendem a se conhecer, a regular as próprias emoções. Então, ela é absolutamente necessária. Eu quero até mencionar um caso recente, o caso do Henry, né, aquele garotinho, vocês sabem, quantas pessoas, né, quantos adultos estavam na vida desse garoto que se conhecessem um pouco mais sobre sobre desenvolvimento infantil, sobre conexão, essa compreensão da criança, ter apurado a sua escuta, né? Se as pessoas tivessem escutado além das palavras, observado todos os indícios, que foram muitos os sinais, muitos os indícios, acredito eu que essa tragédia poderia ter sido evitada, como muitas outras, até anônimas, que nós sabemos que acontecem, que não tenha essa divulgação na mídia, por diferentes motivos. E é uma tristeza, porque a nossa sociedade ainda é muito violenta. E a disciplina positiva, ela nos prova, né, que a gentileza gera gentileza, que a firmeza gera firmeza e que não precisa ir para o extremo da punição, da violência, e nem também para o outro extremo da permissividade, do deixar eles fazerem o que eles quiserem, porque também podem se tornarem adultos muito exigentes, mimados, né, folgados e incapazes. Enfim, os resultados negativos desses dois extremos são muitos. E é por isso que eu realmente recomendo essa abordagem para todos, porque a gente sente na pele, na vida, como as relações são melhores, são mais felizes mesmo, né? São mais respeitosas, como eu disse. Vamos escutar a próxima pergunta, Beth? Olá, Beth. Eu me chamo Cândida, sou odontopediatra, aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana, e eu gostaria de saber quais as principais ferramentas preconizadas pela disciplina positiva e a sua aplicabilidade. Outra excelente pergunta. Olha, existem muitas mesmo, isso também nos encanta na disciplina positiva, é porque, além de ter uma base teórica sólida, como eu mencionei em Alfred Adler, e que todas aquelas pesquisas, todas aquelas observações, né, já foram comprovadas pela neurociência e por tantas outras áreas do estudo, de diferentes pesquisas, tal, nós temos as ferramentas práticas, né? Que são frases, são palavras, são dicas, orientações de como lidar no dia a dia, enfim, com as diferentes situações. Então, vamos lá.
Eu acho que uma básica é a conexão antes da correção. Então, o que quer dizer isso? É a importância da gente se conectar, da gente se relacionar, ligar. Então, conexão aqui é sinônimo de vínculo, elo, ligação, apego, sabe? É essa, em programação neurolinguística, a gente chama de rapport, em coaching, a gente chama de aliança. Acho que vocês entenderam, né? Essa conexão, ela é desenvolvida, por exemplo, quando a gente valida o sentimento da criança. Então, porque qualquer sentimento é válido. Quando a gente olha no olho, e para a disciplina positiva, olhar no olho não é só o contato visual, é ter o cuidado de se abaixar para ficar com os olhos na altura dos olhos da criança. E quando você usa um tom de voz respeitoso, você demonstra pela sua expressão facial, pelos seus gestos, pela sua linguagem, toda uma empatia, sabe? Uma verdadeira compreensão pela criança ou pelo adolescente, né? Então, a conexão é isso, é esse senso de pertencimento. Eu faço parte, eu conto, eu sou ouvido, eu sou amado. E a correção, eu quero deixar bem claro aqui, que não tem nada a ver com punição. Correção é sinônimo de disciplina, que para nós é sinônimo de educar. Então, educar é a hora que você dá limites, é a hora que você é firme. Então, é preciso que haja essa conexão antes de você poder dar limites, deixar claro, até dizer não, né? Nosso papel também, como líderes adultos, dizermos não para os nossos filhos. Então, isso também, essa ferramenta da conexão antes da correção, também está ligada a outra, que é aquela que eu já mencionei, da gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Porque não é assim, eu vou ser gentil com um filho e você firme com o outro. Tem esse paciente que dá mais trabalho, eu preciso ser muito firme, e com esse outro aqui eu vou ser gentil. Não é assim. É gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode até entender, compreender algum sentimento do seu filho, do seu aluno, por exemplo, ele está frustrado porque não pode encontrar os amigos, né? Agora, ele não pode, porque ele está frustrado, sair jogando coisas ou quebrando coisas. Então, você fala uma coisa mais ou menos assim: eu entendo que você está frustrado, e a gente não pode jogar as coisas, sabe? Então, é simples assim, você traz a gentileza, traz essa conexão, demonstrando que você compreende, e você traz na sequência um limite, tá? Então, essas são duas das minhas favoritas. Temos também, aliás, um outro exemplo é escolhas limitadas, que está relacionado também à gentileza e firmeza. Essa é muito fácil de colocar em prática. Escolhas limitadas é quando a gente não vai nem para aqueles extremos que eu falei já antes, do autoritarismo de não dar escolha nenhuma, ou da permissividade de dar escolhas ilimitadas. Não é isso. A disciplina positiva, você escolhe duas coisas que são possíveis. Então, você pode dizer, por exemplo, para essa criança que está frustrada que não pode encontrar os amigos: você prefere fazer uma ligação por vídeo ou combinar com fulaninho, que seria uma criança mais próxima, talvez um parente e tal, de vir aqui em casa brincar no sábado, ou de encontrar com restrições, com distanciamento social, e vocês brincarem juntos com tal criança. Você decide. Percebem que todas as alternativas que nós adultos oferecemos para a criança, geralmente são duas, que são respeitosas e razoáveis. Você não vai virar para um filho e falar: você quer tomar remédio ou não, você decide. Ou você quer fazer lição ou não, você decide. Não é isso? Se a criança escolher não fazer, aí já, né? Não é disso que nós estamos falando. Mas vejam que as escolhas limitadas, elas são respeitosas, porque elas oferecem a possibilidade de escolha. Então, elas dão um pouco de liberdade para as crianças dentro desses limites que são respeitosos para todos. Outra que eu gosto muito é o encorajamento, que é diferente de elogio, mas eu nem vou entrar nessa história hoje. O encorajamento, olha, tem uma frase de Drycourse que eu adoro, que é: uma criança precisa de encorajamento tal como uma planta precisa de água. Veja só. E outra, não existem crianças mal comportadas, existem crianças desencorajadas, que significa que é nossa função, enquanto adultos, conhecermos, né, mais sobre encorajamento, como encorajar, que, aliás, vem dessa palavra cor, coração,
coragem, que é a habilidade, né, você agir com o coração. Então, esse estimular, incentivar, dar coragem para o outro é nossa função. Quando a gente consegue fazer isso, as crianças prosperam, desabrocham e se tornam adultos, cidadãos proativos, respeitosos, né, responsáveis. Só mais duas, porque são muitas, mas que tal ser um exemplo? Nós precisamos lembrar adultos que nós somos um exemplo. Todas as nossas ações, as nossas atitudes, até os nossos sinais não verbais, nós estamos comunicando algo para as crianças. E nós podemos expressar mesmo, literalmente, né, como, por exemplo, nós estamos nos sentindo em determinada situação, expressar limites, expressar, né, fazer acordos, então usar a comunicação verbal e deixar claro para as crianças, nós temos essa consciência de que eles aprendem mais ainda com as nossas atitudes e ações do que com as nossas palavras. Por isso que tem uma série de ferramentas que nos lembram que é para a gente falar menos, né? Porque a gente sabe que acaba entrando por ouvido e sai pelo outro. Também para a gente perguntar mais. Para a gente, por exemplo, também, quando precisa falar, né? Agir mais e falar menos, ou falar poucas palavras. Então, existem várias ferramentas ligadas a essa importante ferramenta que é somos um exemplo, ser um exemplo. Para isso, né, vamos lembrar que nessa época de pandemia a gente precisa se cuidar. Então, eu quero lembrar que uma das ferramentas também que eu adoro da disciplina positiva é o autocuidado. Para a gente lembrar, aliás, eu acabei de lembrar de um outro conceito também adleriano, que é a coragem de ser imperfeito. Porque nós olhamos para os erros, gente, dentro dessa abordagem, como oportunidade de aprendizagem. Então, a gente vai errar. O objetivo é aprender com os nossos erros para que a gente erre menos. O nosso foco é a melhora, em resolver os problemas. O nosso foco é a solução. E não em ficar lá, né, escondendo o erro, se culpando com o erro, não é nada disso. A ideia é se desenvolver. Então, para isso, a gente precisa estar minimamente equilibrado emocionalmente, né, fisicamente, daí a importância do autocuidado. Senão, não podemos ser esse adulto, né, seja pai, mãe, educador, profissional da saúde, profissional da educação, que vai lidar, que vai ajudar as crianças, os adolescentes a desenvolverem habilidades de vida. Então, acho que eu mencionei aí algumas que, na minha opinião, são as mais importantes. Beth, para a gente finalizar, eu queria te perguntar a tua opinião a respeito do quanto a pandemia está impactando no desenvolvimento infantil e o que nós poderíamos fazer para minimizar isso. A verdade, Bianca, é que vai depender um pouco também do contexto dessas crianças, porque é o seguinte, existem crianças que estão em casa com seus pais e mães conscientes, pais ou mães, né, adultos, cuidadores, também às vezes são avós, são tios, não importa, mas tem algum adulto cuidador que traz e que atende às necessidades básicas dessa criança. Então, eu estou falando desde afeto, amor, presença, escuta, atenção, todas as necessidades físicas mesmo, né? Não vou nem mencionar que a lista é longa. E garanta essa interação. Então, não é só cuidar, sabe? A criança precisa de interação, da convivência. Ela precisa ter diálogo. Mesmo os pequenininhos que não são verbais precisam dessa interação, dessa brincadeira. Acho que a palavra mais importante da infância, que é a forma como eles aprendem, é o brincar. E muitas crianças, infelizmente, por causa do distanciamento social, de não poder ir à escola, estão sem a oportunidade não só de não interagir com outras crianças, como de não interagir com adultos pacientes, responsáveis, que estão dispostos a ensinar, né, a trocar experiências.
Eu estou falando também das habilidades motoras, por exemplo, pular, o correr, o saltar, sabe? O trepar ali, o descer no escorregador, o balançar no balanço, enfim, tudo isso que as crianças, minimamente numa escola, né, fazem no parquinho, no recreio, numa aula mais ativa. Algumas dessas crianças hoje estão trancafiadas num ambiente, num apartamento, e sem essa oportunidade de contato com a natureza também. Falando, né, de pôr o pé na areia, por isso o tanque de areia das escolas é tão importante. Então, a verdade é que depende muito que criança é essa. É uma criança que está com esses cuidados, que está tendo acesso a essa interação, a essa exposição, porque os pais poderiam se preocupar menos agora, todos nós, né? Estamos revendo as nossas prioridades por causa da pandemia. E, nesse momento, os conteúdos acadêmicos são, logicamente, muito importantes. Tão importantes quanto os conteúdos e as competências socioemocionais. Então, essa é a oportunidade das crianças aprenderem empatia, aprenderem a resolver problemas, observando como seus pais lidam com os problemas e com os diferentes sentimentos. Aprenderem a se conectar, aprenderem até a colaborar com as tarefas domésticas. Tem vou mencionar mais uma ferramenta que eu tinha esquecido, que é a pausa positiva, que é a importância da criança e dos adultos. Nós também precisamos fazer a nossa pausa positiva. É de nós sabermos que se a gente está alterado, né, se a gente está surtando, a gente não consegue resolver problemas. Nós precisamos dessa autorregulação, autocontrole, dessa habilidade de autodisciplina para se acalmar, para depois resolver os conflitos. Então, eu recomendo, né, que as pessoas conheçam mais sobre a disciplina positiva. Existem sites, blogs, enfim, eu mesma tenho no Instagram o Disciplina Positiva Brasil. Existem vários os livros, toda a série de livros, existem cursos, né, workshops que vocês podem conhecer mais, porque, como eu disse, dependendo de em que contexto essa criança está inserida, ela vai lidar melhor com essa pandemia do que outras, porque nós sabemos de crianças que não têm acesso nem à higiene básica, né? Nós estamos falando, nem a alimentação, o aumento da desnutrição, da violência, enfim, vocês sabem, os índices, né, os casos de divórcio e todos os outros casos aumentou demais. Então, infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo os efeitos assim desastrosos dessa guerra, dessa pandemia. Uma pena. Fica clara a importância, né, Beth, de a gente ter pais, educadores, profissionais da saúde preparados de todas as formas possíveis para conseguir minimizar esses impactos nas crianças e, como tu disseste, como é importante o olhar, né? Você colocou as coisas de um jeito que talvez com um olhar diferente a gente consegue oportunizar outros aprendizados para essas crianças que estão vivenciando esse momento difícil como todos nós estamos, né? Então, super importante isso. Beth, uma delícia conversar contigo, um imenso prazer, mas a gente está no nosso tempo, né? Então a gente precisa finalizar. E eu queria finalizar com uma frase que, na verdade, é de Maria Montessori, mas eu acho que está muito alinhada à disciplina positiva, que eu gosto muito, que diz assim: se houver para a humanidade uma esperança de salvação e de ajuda, esta ajuda só pode vir da criança, porque é nela que se constrói o homem. Olha só que bonito, né? E como está de acordo com toda a tua fala, né? A gente só vai conseguir melhorar a humanidade no momento que a gente conseguir melhorar, né, proporcionar para as crianças um desenvolvimento orgânico, saudável e feliz. E aí sim essas crianças certamente vão impactar lá na frente e vão trazer essa mudança que a gente tanto deseja, né? Exatamente, é a nossa esperança.
que cada lar, né, cada consultório, cada sala de aula que aplica a disciplina positiva é aquele trabalho de formiguinha. A gente vai divulgando e vai ter uma geração aí para frente mais respeitosa, mais empática. Vamos ter uma sociedade mais pacífica, não é? Vamos torcer por isso. Assim seja. Obrigada novamente pelo convite. Foi muito gostoso conversar e aquelas perguntas foram ótimas. Beth, a gente que agradece, assim, tu teres disponibilizado o teu tempo e compartilhado um pouquinho desse imenso conhecimento que tu tem sobre esse tema. Então, muito obrigada mesmo, gratidão pela tua participação. E nós chegamos ao final de mais um programa e nos encontramos em um próximo Saúde em Foco.